Olá, sexto ano, quanto tempo, né? Saudade de vocês. Aula de hoje, Hebreus, conteúdo novo, né? Mas, Rani, estudar Hebreus, como é isso? A gente já viu falar isso em religião, sim. Só que os Hebreus, em história, a gente vai olhar outro aspecto político, social, econômico desse povo e também religioso, mas por uma outra óptica, certo? Não entendi, Rani. Calma, vamos chegar lá, né? Primeiro dizer que estou com saudade de vocês, tá bom? Vamos lá? Gente, Hebreus. Os hebreus, eles são conhecidos também como judeus ou israelitas. Então, hebreus, judeus ou israelitas. 3 nomes. É o mesmo povo. Quem é esse povo, Rani? Primeiro vamos dizer o seguinte. Vamos relembrar aqui que nós estudamos a Mesopotâmia. Estão lembrados que eu falei que existia um povo, que os povos da Mesopotâmia eram politeístas, quer dizer, acreditavam em vários deuses. Mas, de repente, na Mesopotâmia, na cidade de Ur, vai surgir uma nova maneira de crer no invisível. Vai surgir uma religião monoteísta. Está aqui o nome. Né? Monoteísta significa crença em um só Deus. E Abraão vai dizer que deveria se crer no Deus invisível, ao qual não se poderia fazer imagem, e esse Deus prometia a eles uma terra próspera, a terra prometida, né? E eles saem em direção a essa terra, em busca da terra prometida. Primeiro dizer o seguinte, que o Deus na linguagem hebraica seria, traduzindo, seria JHVH, a maneira de falar. Então, quase difícil de escrever. Traduzindo, Javé, Jeová, Deus. Ué, Rani, mas hebreus? Então, vamos deixar uma coisa bem clara. Os hebreus foram os homens do Antigo Testamento. Então, se você pegar ali Gênesis, né? Se você pegar aquele início da Bíblia, a história bíblica é toda escrita por hebreus, por judeus, né? E, Rani, me fale o nome de judeus da Bíblia. Moisés, Jacó, Abraão, né? Sansão, o próprio Jesus Cristo. Todos eram judeus, ok? Rani, mas então judeu e cristão têm o mesmo livro? Em partes. O livro sagrado do judeu é o Antigo Testamento, o qual é chamado Torá, mas é o Antigo Testamento, ok? Esse Antigo Testamento, quer dizer, a Bíblia deles é mais fina, não é? Porque não tem um Novo Testamento. O que diferencia é o seguinte, os judeus, eles não acreditam que Jesus Cristo, que esteve na terra, era o Filho de Deus. Enquanto os cristãos aguardam Jesus Cristo pela segunda vez, os hebreus, os judeus, ainda esperam pela primeira vez. Ok? Então, Jesus Cristo, que para eles foi um profeta, para os cristãos foi o Filho de Deus que aqui esteve. Então, aí uma mudança. Então, para você ver como as coisas são diferenciadas. Numa cidade grande, você com certeza teria em sua sala um coleguinha judeu, teria em sua sala um coleguinha cristão, teria em sua sala um coleguinha muçulmano, que é o conteúdo do ano da próxima turma, do ano que vem. Né? E a gente passaria a entender melhor as diferenças. Né? Então, esse povo judeu, eles saem para a terra prometida e durante o percurso até essa terra, os acontecimentos vão sendo relatados, né? E formam o livro que todos conhecem, que é a Bíblia, o livro mais lido do planeta, o Antigo Testamento da Bíblia. Mas esse Deus dos hebreus, dos judeus, estou falando de história, ok? Esse Deus dos hebreus, esse JHVH, Javé, era o Deus da guerra, o que protegia aquele povo nas batalhas e fazia os vencer, né?
Então, era o Deus que daria a eles a prosperidade se fossem obedientes, mas também castigaria se eles fossem desobedientes. E é aí que está a chave da coisa. Quando Jesus Cristo surge, ele vai dizer para perdoar os inimigos, para fazer o bem a quem te fez o mal, para dar o outro lado da face para quem te bateu de um lado, né? Então, pregar o amor era algo que chocou aquela sociedade. Em história, nós avaliamos assim. O choque, na verdade, ele foi político, porque os judeus que dominavam aquela região, eles vão se sentir, como a gente pode dizer, amedrontados com a nova visão de mundo, onde o perdão e o amor eram fundamentais. Ok? Então, quando o poder deles estava ali em risco, eles tomaram atitudes que levou até a morte de Jesus Cristo. Vamos ver em história, quando você vai falar em Êxodo, é fuga. Toda vez que nós falarmos no assunto dos hebreus, Êxodo, fuga. Toda vez que falarmos dispersão, quer dizer, é o espalhamento. Rani, por que está falando isso? Porque se eu não falar o significado dessas palavras, quando eu falar, então aconteceu o Êxodo, vocês vão falar, o que é isso? Se eu falar, então aí, foi daí que houve a diáspora. Diáspora. Entendeu? Então, é assim que vamos conduzir a história. Ok? Há momentos conflitantes, mas eu quero que vocês tenham noção de que é história. Eu vou dizer a vocês que o grande templo, eu vou fazer o seguinte, eu acho que se eu pegar aqui a linha toda, eu posso confundir vocês um pouquinho, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa aqui para que a gente fale um pouquinho de algo importante, porque assim, história não é só estudar o passado, história ela não é só a ciência que estuda o passado para entender o presente e planejar o futuro. História também, a atual história, e essa que é a história que o SEDUC passa para vocês, ela quer transformar vocês em seres reflexivos, críticos da própria realidade. Então, observe você, aluno do 6º ano, que as religiões, elas contribuem para a vida das pessoas, mas elas têm que ser motivo de união dos povos e não de separação. Vamos dar um exemplo. De repente, na sala de aula, chega um coleguinha novo e senta do lado de vocês e fala, olha, é judeu. Com certeza, alguém ia falar assim, vixe, né? É judeu. Nada mais é do que uma pessoa como nós que tem uma religião diferente. Por exemplo, judeus da atualidade. Nós temos aí famosos, por exemplo, Luciano Huck, Silvio Santos, Serginho Groisman, esse pessoal da televisão, judeu, né? Da Bíblia, Jacó, Noé, Jesus, Abraão, né? Jonas, todo esse pessoal era judeu. Então, a religião cristã usa parte do livro judeu como alicerce. A Bíblia cristã tem o Antigo Testamento, que é o livro judeu, e o Novo Testamento acima, mais grosso e tal. Tá certo? Antes de falar de diáspora, de êxodo, eu vou deixar uma atividade para vocês, para que a gente possa responder e ir pegando sem colocar muita coisa. Vamos fazer um resumo dessa aula de hoje, então. Olha só, falamos que os hebreus foram um povo que vieram da Mesopotâmia, certo? Convidados por Abraão. Era um povo, e até hoje é, monoteísta, crê em um único Deus, quando lá todos eram politeístas, acreditavam em vários deuses, certo? Falamos que foram para a Terra Prometida, que já tinha dono, foram para a Terra Prometida, e nesse caminho para a Terra Prometida, eles vão ser escravizados no Egito, vamos falar sobre isso, né? Vamos falar que a única maneira de controlar um povo agressivo, de controlar um povo forte, porque a sociedade da época era forte, era através do medo do invisível, do medo do desconhecido, ok?
Por isso a religião se tornou arma fundamental para controlar aquelas pessoas, certo? Vamos dizer que quando eles saem do Egito, é o êxodo, que é a fuga, e vamos dizer que lá na frente, quando eles se espalham pelo mundo, é a diáspora. Mas calma, vou deixar aqui a atividade, a página, para que vocês possam fazer com muita calma. Depois de amanhã eu volto para a gente completar esse conteúdo. Vocês já viram a aula dos Hebreus lá atrás, porque eu coloquei 2 aulas de desenho animado sobre os Hebreus. Falou muito ali, falou dos 10 mandamentos, falou tudo aquilo em forma de desenho. Eu tenho certeza que foi legal a aula. Essa é um resumo de tudo isso e a próxima será atividade de correção. Tá ok? Um abraço no coração de vocês. Saudade. Brevemente estaremos juntos. Atividade, a página está aqui. Tá ok? Abraço.